Olá, essa é uma aula que eu prometi para vocês sobre a análise do funil, né, de como é que você pode tirar o melhor do seu e-commerce corrigindo pequenas etapas ali, pequenos problemas de furo no balde, é o famoso furo no balde. Eu estou levando gente para o meu e-commerce e estou perdendo gente no meio do caminho. E se eu não souber muito claramente onde é que eu estou perdendo essas pessoas, a gente acaba sofrendo muito com essas perdas ali. E essa aula é justamente para a gente poder tratar desses pontos, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, de como analisar seu funil e como é que você pode tirar proveito, né, de pequenas correções para melhorar. Isso aqui é um pouquinho de CRO, isso aqui é um pouquinho de experiência de tudo que a gente já viveu com diversos e-commerces, com mais de 120 e-commerces passaram pelo nosso programa de aceleração aqui. E com isso a gente quer também dividir com vocês um pouquinho da nossa experiência, né? E a ideia é que, ao final disso aqui, se você sentiu que você tem algum problema dentro do seu e-commerce que você não está conseguindo solucionar sozinho, acione a gente vai agendar com você um papo, entender a sua situação, entender o problema do seu e-commerce e se a gente entende, né, se você entender que a gente pode te ajudar, vai ser um prazer enorme para a gente. Mas eu vou começar então, vou ser breve aqui, vou trazer para vocês o que é uma análise na prática, como é que a gente faz isso no dia a dia aqui e quais são os problemas mais comuns que a gente analisa no e-commerce para poder resolver esses gargalos, tá? É muito comum que um e-commerce ele receba um volume grande de visitas e sofra ali com a perda desses clientes ao longo do funil ali, ao longo da jornada. Mas a gente pode identificar esses pontos e melhorar de uma forma bem direta, tá? Eu, a gente sabe que existem algumas métricas hoje que são comuns ao mercado. Pode ser que o seu e-commerce tenha métricas um pouco diferentes, tá? E tá tudo bem. Se a operação tiver lucrativa no final das contas, tá tudo certo. Mas o natural é que você tenha para cada, né, para as visitas que você receba ali, né, independente se você recebe 100, se você recebe 1.000, se você recebe 10.000. De 4 a 8% dessas visitas deveriam virar carrinhos. Desses carrinhos, 35 a 60% deveriam iniciar o checkout, ou seja, para ficar bem claro, tá? Adicionar o carrinho, clicou no botão lá na página de produto, adicionar ao carrinho, ou na página inicial, quando você tem um, um carrinho rápido ali, né? A pessoa clicou no botão e adicionou aquele produto ao carrinho. Então, de 4 a 8% das pessoas deveriam fazer isso. Dos carrinhos para o checkout, de 35 a 60%, porque a gente já tem um interesse maior desse público. Se ele já adicionou o carrinho, ele já está numa etapa de consideração, ele já está pensando em levar. Né? Então, a gente tem de 35 a 60% desse público adicionando esse produto ao checkout ali, né? Iniciando essa jornada de checkout. Dentro do checkout para a compra, a conversão costuma ser de 55 a 80%. Tá? Ah, mas eu estou em 50%. Tá saudável? Segue a vida, mas você pode otimizar para poder converter melhor. A ideia aqui é você olhar para esses números não como números que vão matar o seu negócio ou algo assim, mas são números para serem otimizados. Se você já estiver dentro dessas métricas aqui, ótimo, mas quer dizer que está tudo bem? Não, porque pode ser que você ainda tenha a oportunidade de otimizar uma coisa ou outra para poder ainda melhorar o seu desempenho. E a taxa de conversão média do e-commerce hoje no Brasil, né, considerada ideal, é entre 0,8 e 1,3. Gente, isso aqui vai variar muito de nichos, tá? Por exemplo, essa parte de visitas, carrinhos, checkout e compras. Se eu tenho um ticket muito alto, a tendência é que eu tenho poucos carrinhos criados, mas dali para frente os meus índices costumam ficar mais altos. Então, geralmente eu vou ter ali taxa de carrinho para checkout em 70, de checkout para compra em 90. Por quê? Meu ticket é mais alto. A objeção primária era o meu preço e já estava lá na primeira etapa. Então, dali para frente, se eu conseguir passar confiança para o meu público, a coisa funciona de uma forma melhor. Da mesma forma que pode ser que eu tenha, por exemplo, um alto índice de adição ao carrinho se eu tenho um ticket muito baixo. Eu já vi esse cenário também, por exemplo, de pessoas que tinham um ticket abaixo de 120, 150, que é um ticket que hoje eu não recomendo por questões de custo de tráfego, de custo de aquisição geral de cliente ali, né? Ele sempre vai comer boa parte desse ticket médio aí. Se ele tiver na faixa de 120, né, até 120, até 150 no máximo ali, ele tende a ter uma taxa de adição ao carrinho muito maior, tá? Eu já vi, por exemplo, ter 20% de adição ao carrinho.
Mas e às vezes até seguiam com métricas dentro do razoável ali. Mas como o ticket é muito baixo, eu gastei muito para trazer essas pessoas ali, eu já estava perdendo na aquisição, tá? Então acaba sendo um dilema que a gente tem que enfrentar ao longo da jornada do nosso e-commerce. Então, seguindo aqui, né, já entendemos aqui que são cenários possíveis, mas não necessariamente isso aqui determina se é certo ou errado para o seu e-commerce, mas já serve de norte para você saber se você precisa buscar uma otimização ou não, tá? Aqui eu peguei um mês, esse dado é um dado antigo de um cliente, apesar de estar ali dados desse mês, é um print mais antigo de um cliente, né? Que a gente utiliza como referência sempre para poder explicar essa questão do funil, porque é bem, primeiro ponto, é que você deve considerar sempre os pontos fora da curva dentro da sua loja. E olha aqui como é que a gente, olhando para um mês completo, a gente tem uma barrigada aqui, ou seja, e olhando para esse cliente aqui ao longo de vários meses, a gente sempre enxergava esse ponto, que era um começo de mês mais ou menos, um meio de mês que dava uma caída e um final de mês que dava uma acelerada, porque geralmente no final do mês ela sempre fazia ações mais agressivas para fechar o mês. Então sempre dava uma aceleradinha aqui no final do mês. Então a gente tinha essa barriguinha para dentro aqui, que era característica, e a gente passou a observar isso, observando sempre, fazendo essa análise sempre, tá? Por isso que a importância dessa recorrência dessa análise para que você possa ter clareza do que está acontecendo ali no seu e-commerce, para que você possa ter visibilidade do que está acontecendo ali no seu e-commerce e comece a enxergar padrões. Tá? E-commerce é um jogo de padrões. Quando você começa a sentir que algo está fugindo do padrão, você começa a tratar de uma forma diferente, porque você sabe que aquilo ali está fugindo do padrão. Já tem um bom tempo que a gente usa esse padrão de análise e tem surtido bons efeitos, porque a gente consegue corrigir boa parte dos problemas ao longo do caminho. Tá? Então aqui, quais são os dados que eu vou precisar para fazer essa análise? Tá? Eu fixei aqui, né, visitas únicas, as vendas. Eu não coloquei marcação aqui, mas a gente vai observar o ticket médio aqui também, tá? Porque eu vou calcular ticket médio vezes o volume de pedidos para poder chegar na receita do mês ali. E é importante porque isso aí dá para a gente começar depois a enxergar uma certa previsibilidade quando eu tenho quedas ou melhoras em uma das etapas do funil, tá? Bom, dentro da loja aqui, né? Isso aqui, gente, eu estou analisando dentro de um painel no OpenShop, que para mim é o que traz esses dados mais claramente ali, mais facilmente para o cliente. Mas se você não tiver esse painel, você vai buscar esses mesmos dados dentro do Analytics, tá? Essas mesmas etapas dentro do seu Analytics. Ele precisa estar configurado. Por isso que eu falo sempre que você precisa ter confiança de dados. Se você hoje não tem isso, procura o GitHub, que a gente pode te ajudar a construir essa estrutura, esse colchão de confiança de dados, tá? Os próximos dados que a gente vai olhar são aqui os carrinhos criados, tá? Então aqui são, toda vez que alguém adiciona um produto ao carrinho, ele cria um carrinho aqui, ele contabiliza esse novo carrinho criado. E aqui, quando a pessoa clica do carrinho para ir para o checkout, esse é o volume que a gente tem, tá? Então, o que acontece? Eu tenho outros dados aqui no meio do caminho, mas para a gente eles não são tão relevantes, porque as perdas aqui costumam ser pequenas, e geralmente estão relacionadas aqui à adição de meio de pagamento, à adição de dados e tudo mais, mas o checkout, eu enxergo o checkout sempre como uma estrutura só, tá? Então, para isso, a gente vai considerar esses dados aqui. E aí, eu tenho um funil desenhado dessa forma, onde este funil real aqui, né, então eu chamo ele de funil real porque isso aqui são dados reais e que você vai conseguir entender o que eu quero dizer, onde é que a gente vai chegar. Então eu tenho aqui hoje, né, naquele dado ali, 246 mil visualizações, né, de visitas de página ali. Eu tenho 4 mil carrinhos criados, 4.649, isso significa 1,88. Ou seja, aqui eu já tenho um alerta, porque eu estou bem abaixo dos 4%. Eu estou menos da metade dos 4%, então está bem vermelhinho aqui, porque eu estou menos da metade, tá? Se eu tiver aqui, ó, eu tô do carrinho criado para o checkout, eu tô com 33, eu tô com 30%. O ideal é estar entre 35 e 60. Não tô tão longe. Se eu resolver esse problema, provavelmente eu vou resolver o problema de cá em seguida, ou vou manter um pouquinho mais de qualidade nessa métrica aqui. Mas daqui para frente, a pessoa que chegou lá no checkout, ela
concluiu dentro de uma média esperada, tá? Então, de 65% a 80%, eu tive 66% aqui de conversão, tá ótimo, então uma média muito boa. Isso quer dizer que eu tenho uma conversão de carrinho de 19,85. Essa conversão de carrinho ela varia muito de negócio para negócio, mas eu gosto de mantê-la sempre acima de 20 como uma boa taxa de conversão, tá? Ela vai ser influenciada por toda essa jornada aqui. A conversão de carrinho ela pega dos carrinhos criados até os pedidos criados, tá? Então isso aqui é a conversão de carrinho. E a conversão nossa geral, que é de visitas até compras, está em 0,37, bem abaixo da nossa média desejada ali, que seria de 0,8 a 1,3%, tá? E isso gerou um faturamento aqui neste mês de 611, desculpa, mas com um ticket médio de 335. Então, como é que eu melhoro o meu e-commerce? Olhando primeiramente para essas etapas que estão mais problemáticas. Então, qual é a etapa nossa que está mais problemática? Por que eu gosto de usar este carrinho aqui, esse dado desse mês aqui como base? Porque ele vai mostrando para a gente a prioridade aqui. Eu vou por ordem de prioridade e vou por uma ordem lógica aqui para vocês, para corrigir esses problemas e a gente conseguir avançar dentro da jornada, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui 246 mil visitas e 4 mil carrinhos criados. 4.600. Eu preciso entender o porquê que essas pessoas estão parando ali na etapa de visitas. E aí eu tenho aqui alguns pontos que podem ser analisados, tá? Então, por exemplo, qual que é um dos pontos que faz com que a pessoa pare nessa etapa e não adicione ao carrinho? Que eu chamo de objeções de carrinho. As objeções de carrinho, a principal é preço percebido alto. Tá? E aí não quer dizer que seu preço está caro. A pessoa está enxergando o seu preço como alto. E aí quando a percepção de preço está cara, é porque a minha oferta não está muito boa para esse cliente, não está muito clara para esse cliente, não tem uma ancoragem de preço ali. Ou seja, está difícil para essa pessoa enxergar que aquele produto vale aquilo que eu estou cobrando. O frete, caro ou incerto, antes de informar o CEP. Tá? Então, assim, eu já vou ter uma percepção de frete caro ou de algo assim, ou eu até mesmo na página do produto ali, se eu já tiver cálculo de frete, pode ser que o meu frete já apareça como caro, entendeu? Falta de confiança. Marca desconhecida, poucos reviews, a loja é feia, tá? Sem selo de segurança. Isso aqui manda muito porque as pessoas chegaram do tráfego, chegaram frias, não conhecem sua loja ainda. Se ela não conhece, não confia na sua marca, principalmente se você tem um ticket médio mais alto, ela dificilmente vai comprar de primeira. Dificilmente hoje as pessoas compram de primeira, independente do ticket, a menos que seja uma oferta muito agressiva. Mas ela vai gastar algumas visitas até comprar. Mas se ela não adicionou nem ao carrinho na primeira visita dela, é porque ela está ainda bem desconfiada. Pode ser que ela esteja ainda bem desconfiada. Fotos ou descrições pobres ou incompletas. Isso aqui também é uma coisa que acontece muito. A pessoa chegou até o produto ali, mas ela está cheia de dúvida, porque a descrição não fala o que ela quer saber. As fotos são poucas, só tem uma foto de frente do produto. Não tem uma foto de costa. Isso aí é muito comum em moda, por exemplo. Você vê uma foto de frente do produto e aí a mulher tem dúvida se nas costas tem um decote, se ela tem botão, se ela tem isso, se ela tem aquilo. Então, foto e descrição pobre atrapalha muito no nosso avanço da jornada, tá? Dúvidas sobre tamanho, fit ou compatibilidade, né? Quando é tamanho aqui, a gente está falando de moda, calçado, fit, né? Aqui se aquilo ali serve, se encaixa no que ela precisa, e compatibilidade, se é, por exemplo, um eletrônico, se aquilo é compatível tem uma entrada HDMI, tem isso, tem aquilo. Isso tudo também é muito, muito comum de travar a pessoa ali. Acaba sendo um complemento dessa questão das fotos e descrições incompletas, né? Variação esgotada, né? Então a famosa grade furada, né? Ou baixa disponibilidade aqui, a famosa grade furada. A pessoa chegou, achou o produto lindo, mas não tem o tamanho dela, então ela não vai adicionar o carrinho, porque ela não vai colocar um tamanho menor nem maior. Prazo de entrega longo ou não informado. Se você tem cálculo de frete ali na sua página de produto e ele já está mostrando que o prazo vai ser longo, ou ele não está informando com clareza, por exemplo, já vi muito isso acontecer tem um prazo até relativamente legal, mas ele está em dias úteis. A pessoa não consegue fazer conta de cabeça de
quando é que vai chegar. E aí ela desiste por causa disso, tá? Custo surpresa, taxa, né, ou alguma outra coisa que não está no preço do produto, mas aparece ali depois. Experiência ruim no mobile ou lentidão. Não só no mobile, tá? Experiência ruim no geral, porque pode ser que, por exemplo, seu botão tá pouco visível, tá escondido, o site está lento, demora para carregar, não carrega o botão corretamente, na posição correta. O usuário sai para comparar o seu preço em outro site. Isso aqui também é uma coisa muito comum, tá? Esse aqui é o que a gente talvez tenha menos controle, porém você pode melhorar a sua oferta para poder fazer com que ele não tenha vontade de comparar com outro site, para que ele já tome a decisão rápida ali. E, gente, oferta não é só preço, tá? Oferta é preço, parcelamento, o tempo de entrega faz parte da sua oferta, a forma como você apresenta o seu produto faz parte da oferta. Tudo que você gera valor para que aquela pessoa entenda que o seu produto vai fazer por ela e que o custo-benefício se paga, faz parte da sua oferta. Aí beleza, vamos lá que a gente resolveu aqueles problemas ali e a gente já está indo para o checkout. Já tem mais gente chegando no checkout, mas ainda não estou com uma boa taxa de checkout. Quais são os problemas mais comuns, tá? Total final. Cresce depois do carrinho ali, né? Na hora que eu cheguei na página do carrinho ali, mudou. Da página do produto para a página do carrinho, meu valor de compra ali, ele mudou, porque tinha uma taxa, ou porque o frete estava com uma diferença entre o que estava lá na página do produto. Então, tem alguma coisa aqui que aumentou para ele, ficou mais caro e aí ele não quer, tá? Obrigatoriedade de criar conta, né? Então, por exemplo, isso aqui é muito comum em algumas plataformas que o checkout é muito extenso ou que você não tem como comprar como convidado, né? Então, isso aqui aí eu vou lá, eu tenho que preencher um monte de informação pessoal antes de avançar. Aí a pessoa já desiste, tá? Cupom não funciona ou é difícil de aplicar. Se a pessoa tem um cupom e ela não consegue aplicar aqui na página do carrinho, ela não consegue, dificilmente ela vai para o checkout, porque ela fica com medo de ir lá no checkout o preço continuar aquele preço mais alto, sem desconto do carrinho, tá? Então é importante entender isso também. Opções de envio confusas ou limitadas, tá? Então, por exemplo, muita opção de envio é complicado, muitas vezes atrapalha a experiência do cliente. Pouca opção de envio ou né, uma única que é independente se ela é cara, se ela é barata, mas geralmente pouca opção também deixa o cliente meio indisposto a seguir, tá? Indisponibilidade do estoque ao avançar, então, ou seja, na hora que eu estava na página do produto, tinha. Na hora que eu fui pro carrinho, não tinha mais estoque daquilo ali. Pode ser erro da loja, pode ser o que for, mas isso aí fez com que a pessoa desistisse. Um upsell e um cross-sell muito agressivo e que distrai, ou seja, às vezes eu tenho um upsell ali, ó, leve mais tal coisa junto por X e tal, aí eu tiro a pessoa da página lá, jogo ela para a página de um outro produto ou de uma oferta e aí esse upsell ou cross-sell mais agressivo faz com que ela se perca, vá lá para essa outra página, perde a atenção ali, começa a ler para que aquele outro produto vai agregar e tudo mais, na hora que vê ela não voltou para finalizar, tá? Falta de estimativa clara de entrega no carrinho. Então, assim, ali eu preciso também já ter uma visualização de prazo mais clara para o cliente, tá? Sessão que expira e o carrinho some. Então, assim, isso aqui é um erro que antigamente a gente via muito em plataformas mais antigas ali, que do nada a sua página recarrega e o seu carrinho some. E aí a pessoa fica com preguiça de voltar lá e colocar os produtos de novo no carrinho e ela desiste por ali. Política de troca e devolução pouco claras, principalmente com produtos que eles têm um alto índice ali de rejeição nesse sentido, tá? Como por exemplo, se é um produto que eu vou comprar, a moda festa eu vejo isso acontecer muito, tá? Porque a mulher tem um prazo para aquilo ali chegar, se não der certo, ela precisa saber se ela vai conseguir comprar de novo a tempo, porque é uma festa, uma coisa assim, e ela não tem um evento, alguma coisa que ela precisa daquele produto. Ou então política de devolução também pouco clara, tá? Na hora, se eu for, é um produto pesado, se eu for devolver o custo de frete por minha conta, porque pode ser que eu não goste disso aqui, eu tenho que devolver e aí eu vou ter que pagar o frete de volta disso aqui, que eu estou comprando agora, eu estou ganhando o frete grátis. Mas e se eu for devolver? Esse frete é meu?
Então, isso aqui também muitas vezes trava, é pouco comum, tá? Por isso que ficou aqui por último, é, mas também, mas também atrapalha a nossa jornada. Mensagens de escassez que soam falsas ou manipulativas, né? Aquela coisa só últimas 2 unidades, mas aí eu vou lá no carrinho, vou lá na página de produto, adiciono 6 e ele continua com aquela mensagem de últimas 2 unidades, ou aquela, né? Essas mensagens que muitas vezes forçam, você só tem mais 5 minutos para fechar seu carrinho. Gente, deixa a pessoa bem à vontade para fechar o carrinho no tempo dela ali, tá? Ela vai avançar para o checkout e a gente sabe que dali para frente a taxa de abandono é bem menor, então cuida desse detalhe aí. Por último aqui, as nossas objeções de compra, que é a pessoa que está no checkout. Por que ela não avança? Primeiro ponto é método de pagamento que ela queria usar, não tem. Pix, o parcelamento do cartão, ou parcela poucas vezes. Boleto, não tem carteira digital, eu queria pagar com a carteira digital. Né? Então, essa aqui é onde você vai entender muito do comportamento do seu consumidor. Você não precisa ter tudo, mas você precisa ter os principais que o seu consumidor usa, tá? Reprovação do cartão ou antifraude muito sensível. Isso aqui tem acontecido muito recentemente, né? Os antifraudes estão bem mais agressivos e com isso muitos aumentaram a sensibilidade e acaba que toda hora você tem cancelamentos ali de clientes, inclusive que são clientes que já compram muitas vezes da loja, mas tá ali caindo como se fosse um golpe, né? Como se fosse uma fraude. Autenticação com atrito. Então, por exemplo, se eu preciso de uma autenticação para poder comprar na loja ali, eu preciso logar e tudo mais, tem algum problema, alguma falha, eu chego um SMS, mas o SMS não chega, isso aqui também faz com que a pessoa desista ali. Formulário longo, erro de validação, campo obrigatório demais, então aquele monte de campo que eu tenho que preencher todos, ou tá dando um erro de validação, coloco um número e não aceita, coloco um dado e não aceita ali naquele campo, ou o formulário realmente ele é muito, muito grande, tá? Tá pedindo até o nome da bisavó, então não faz sentido a pessoa acaba abandonando. Insegurança de dados, a pessoa não sente que realmente seu site ali é seguro, né? Tá sem selos, o HTTPS não está visível, né? Então acaba isso gerando um pouco de desconfiança ali e a pessoa muitas vezes não avança. Juros e taxas de parcelamento só aparecem lá no final, então às vezes tem omissão de taxas nas etapas anteriores, faz com que a pessoa, na hora que chega aqui, ela fala assim, pô, esses juros aqui não tá legal, aí já não compensa. CEP e endereço não reconhecido, né, ou falha no cálculo de frete, isso é muito comum também quando dá erro de integração. A pessoa chega lá no checkout, aí na hora que vai jogar o endereço lá, o CEP falha, não traz o endereço, não calcula o frete corretamente e aí não consegue avançar por causa disso, tá? Política de entrega e política de devolução que ainda não estão claros. Se chegou nessa etapa aqui, a pessoa ainda não tiver confiança de como é que você vai entregar, né, em que prazos e como é que vai funcionar isso, que tipo de envio que vai ser feito e como é que ela vai devolver se der problema, ela também não avança. Falhas técnicas, tá? Timeout, ou seja, expirou o tempo ali, queda, captcha com problema, com erro exagerado, né, você tem que clicar 5 vezes ali para você mostrar que você não é um robô, isso aí também vai atrapalhar bastante e vai diminuir sua taxa de conversão naquela etapa ali, tá? E o medo de suporte ao pós-venda ruim. Isso aqui está muito relacionado quando essa pessoa também foi lá e pesquisou e tem muita reclamação, tá? Aí ela para por aqui, porque às vezes ela está já no finalmente ali, mas ela viu que tem muita reclamação, ou ela não está segura ali de como é que vai funcionar, se tem troca, se tem garantia, como é que funciona isso. Isso aqui são pontos mais comuns, tá, de objeção dos seus clientes, e não quer dizer que sejam os únicos, mas são os que, se você tratá-los, provavelmente você já vai resolver boa parte dos seus problemas. É o famoso balde furado, né? Se você tampar o furo do balde aqui, provavelmente você já vai ter um resultado bem mais satisfatório do que você teria se você não estivesse olhando para esses detalhes. Não adianta você ir lá e aumentar seu investimento de tráfego se você está com um problema numa dessas etapas. Então, antes de você fazer uma escala baseada em aumento de investimento, resolva esses pequenos problemas, porque inclusive vai fazer com que essas pessoas parem de fugir do seu balde ali, né? E se você precisar de ajuda, não deixe de chamar o GitHub.
Aqui está um contato nosso de WhatsApp, tá? Que você vai conseguir falar diretamente com o nosso time, né? Com um especialista de vendas. A gente vai fazer um diagnóstico da sua loja, entender em qual etapa que seu cliente está pausando, por que ele está pausando ali e como é que a gente pode te ajudar. E não esquece de seguir tanto a WinchHub aqui nas nossas redes sociais, quanto eu também, Guto Paixão, que estou aqui para te dar um pouquinho dessa nossa experiência. Mas se você sente que hoje o seu e-commerce está travado, não consegue acelerar na velocidade que você gostaria, não deixe de marcar um diagnóstico conosco e a gente se vê então, né? Se você quiser esse diagnóstico, é só você preencher o formulário que está aqui nessa página também, para você receber o nosso contato aí e a gente agendar esse diagnóstico, pegar os acessos com você ali, pegar os dados com você para a gente fazer um diagnóstico bem profundo e trazer bastante clareza para você sobre o seu negócio. Então até mais.